Em dezembro de 2008, o Conselho Federal do AB editou o provimento 188, através do qual estabelece e disciplina a possibilidade da investigação defensiva. Pode o advogado conduzir uma investigação nos interesses do seu constituinte, nos interesses da defesa técnica, aos moldes do que faz a Polícia Judiciária no inquérito policial, por exemplo, ou aos moldes do que faz o Ministério Público no âmbito do famoso PIC, Procedimento Investigatório Criminal, conduzido nas promotorias e procuradorias da República? Bom, por esse provimento 188, sim, a resposta é positiva. Pode o advogado proceder à investigação defensiva. E o fundamento dessa ideia de uma investigação defensiva é exatamente a paridade de armas no processo penal. A paridade de armas é uma decorrência do contraditório, da ampla defesa, do modelo constitucionalmente desenhado de processo penal que prevê, ou pelo menos ambiciona, um equilíbrio entre as partes no processo penal. Óbvio, de um lado se tem o órgão acusatório, do outro lado você tem o cidadão, e é preciso que haja um equilíbrio mínimo em relação às forças que operam na influência do magistrado, na influência do órgão julgador no resultado final dessa ação penal. E é óbvio que nós sabemos que nem legislativamente falando e nem tampouco na prática essa paridade de armas efetivamente se verifica no processo penal brasileiro. De um lado você tem o Ministério Público, que tem todo um arsenal investigatório à disposição, tem a Polícia Judiciária. Aqui o Ministério Público requisita a instauração de inquérito policial e uma série de diligências investigatórias. Tem os próprios procedimentos investigatórios conduzidos no âmbito do próprio Ministério Público, os procedimentos investigatórios criminais. Afinal de contas, o Ministério Público tem assento constitucional no artigo 129 e no artigo 130A, parágrafo 1º, inciso 2, existe um comando de que o Conselho Nacional do Ministério Público edite atos regulamentares das funções dos seus órgãos, dos seus membros, e o Conselho Nacional do Ministério Público o fez através da edição do provimento 181 de 2017, através do qual regulamenta todo esse procedimento de investigação no âmbito do Ministério Público. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal entendeu desde 2015 que o MP pode sim conduzir investigações de natureza criminal por conta própria, né, à margem do inquérito policial. Então, o Ministério Público, os promotores de justiça, os procuradores da República podem sim conduzir investigações em âmbito próprio de natureza criminal, gozando aí do seu amplo poder requisitório, né, intimando testemunhas e eventualmente até representando por conduções coercitivas. Então existe um arsenal muito forte investigatório à disposição do Ministério Público. Claro, esse procedimento investigatório, diz o Supremo Tribunal Federal, deve observar alguns limites óbvios, as garantias fundamentais, as cláusulas de reserva de jurisdição, né, relativização de direitos e garantias fundamentais deve ser feita apenas por ordem judicial. Então, o Ministério Público não pode promover a quebra de sigilo telefônico, por exemplo. O Ministério Público não pode, por conta própria, determinar a prisão cautelar de alguém. Óbvio que isso demanda apreciação judicial, mas a despeito disso, o poder investigatório colocado nas mãos do órgão acusatório é muito amplo, é muito grande, né? Seja através do inquérito policial, seja através do procedimento investigatório conduzido por conta própria no âmbito do Ministério Público. E a defesa? Cabe o quê? Quando muito sugerir diligências investigatórias à autoridade policial, nos termos do artigo 14 do CPP, quando muito sugerir, e na prática se sabe que muitas vezes essas sugestões são sumariamente ignoradas, né? Então, a possibilidade de uma investigação defensiva vem a atender, em alguma medida, esse anseio de uma maior aproximação a esse princípio da paridade de armas, uma diminuição desse oceano de distância e disparidade entre a possibilidade investigatória do órgão acusatório e a possibilidade investigatória da defesa técnica em relação ao esclarecimento daqueles fatos, especialmente os fatos que tenham repercussão em matéria penal. Então, pode sim, a partir de agora, com regulamentação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que para esse fim regulamentar estaria em grau de equivalência com o Conselho Nacional do Ministério Público, de modo que está disciplinada a possibilidade de que o advogado, no exercício das suas funções e no interesse do seu constituinte, proceda a diligências investigatórias por conta própria. E o que o advogado pode fazer no âmbito de uma investigação defensiva? Ora, tudo no contexto investigativo, no contexto de descobrimento de informações, de fatos relevantes no interesse da defesa. Claro,
observando os princípios e garantias fundamentais de todos os envolvidos. É evidente que as cláusulas de reserva de jurisdição são as mesmas aplicáveis à investigação do Ministério Público, as mesmas aplicáveis à investigação no âmbito policial. Então, é óbvio que o advogado não pode intimar testemunhas sob pena de condução coercitiva, existe essa disparidade. O advogado não pode proceder à quebra de sigilo bancário, telefônico, claro, mas o advogado pode tomar depoimentos, pode realizar perícias, pode admitir profissionais auxiliares técnicos, pode admitir o serviço de detetives particulares, pode realizar tomada de depoimentos, oitivas, reconstituição de fatos potencialmente criminosos, aqueles fatos que são imputados ao seu cliente. Tudo isso o advogado pode fazer. As limitações são basicamente aquelas estabelecidas na Constituição Federal em relação aos direitos e garantias fundamentais dos envolvidos, às cláusulas de reserva de jurisdição e aos preceitos éticos que informam a advocacia, evidente, em relação ao sigilo, né? Para além disso, o advogado só tem limitações de ordem de orçamento e de criatividade. Quanto ao mais, ele está absolutamente livre para proceder às investigações no interesse da defesa, tá certo? E essas investigações, vai dizer o provimento 188, por se compreenderem como extensão de atividades privativas da advocacia, evidentemente estão protegidas também pela inviolabilidade que o advogado goza em relação ao seu local de trabalho, aos seus instrumentos de trabalho, às suas correspondências escritas, aos seus dados, informações, etc. Então essa informação também está protegida e, óbvio, deve o advogado guardar sigilo em relação a ela, e o próprio provimento desobriga o advogado a prestar essas informações ou a informar os resultados dessa investigação defensiva a qualquer autoridade e ao público em geral, salvo quando autorizado devidamente pelo seu cliente, né? Então é muito importante ter dimensão da possibilidade da investigação defensiva, especialmente para aproximar o processo penal. E olha, a investigação defensiva não se aplica apenas para o processo penal, né? Existe possibilidade de investigação defensiva, por exemplo, nos casos de proposta de acordo de leniência ou nos casos de direito administrativo sancionatório, por exemplo, né? Então, não é só para o direito penal e processual penal, mas tem uma aplicação muito mais pujante para essa área do direito, muito mais importante talvez para essa área do direito, e que desafia o advogado a colocar em exercício essa possibilidade no interesse do seu cliente e desenvolver ali também um contexto de descoberta de informações e de fatos que potencialmente possam auxiliar o trabalho técnico da defesa e diminuindo um pouco essa distância abissal que existe entre acusação e defesa no âmbito do processo penal. É evidente que essa paridade de armas ela não se desfaz de maneira automática, a legislação não é suficiente para colocar fim nisso, e uma questão até cultural muito forte que reforça essa diferença ou essa disparidade de armas, e o que a gente percebe até numa certa estética judicial. Basta perceber que em muitos juízos, se não na maioria deles, por exemplo, o Ministério Público tem assento à direita do julgador, enquanto a defesa tem assento muitas vezes num plano físico mais rebaixado em relação ao juízo, em relação ao próprio Ministério Público. Ora, que paridade de armas é essa, né? Como se pretendeu um modelo efetivamente acusatório de processo penal com um desvio tão grande até do ponto de vista estético, né, dos ambientes, dos juízos de realização do processo penal. Então, isso é um elemento importante, né? A investigação defensiva vem como um aporte importante, né? Um elemento de fortalecimento das prerrogativas profissionais e de fortalecimento, inclusive, das possibilidades de realização de defesa técnica no âmbito de um processo que se pretenda, pelo menos se pretenda, minimamente radicado na Constituição e que se pretenda minimamente acusatório, com a possibilidade de uma efetiva paridade de armas, especialmente no âmbito investigatório penal, processual penal. A investigação defensiva pode ser conduzida pelo advogado em qualquer fase, seja na investigação preliminar, seja no âmbito do processo penal efetivamente instaurado, seja em sede de recurso, seja em sede de habeas corpus, seja em sede de revisão criminal. E muito interessante também, o provimento traz a possibilidade da investigação defensiva para fins de avaliação ou de proposta de colaborações premiadas, né? A colaboração premiada é um outro instituto também absolutamente controverso, difícil, recentemente tem passado por uma série de propostas de fortalecimento e do que se tem chamado de uma certa americanização do processo penal brasileiro, com a ideia de um plea bargain, de uma justiça mais negociada, né? Uma justiça penal um pouco mais negociada e a critério das partes, o que é pauta para uma discussão
em apartado, que merece uma reflexão mais profunda. Ora, como estabelecer um ambiente negocial entre partes tão díspares, entre partes tão distantes em relação à força probatória, em relação à força institucional no ambiente do processo. Mas outro papo. Mas a investigação defensiva se aplicaria também para a possibilidade de produzir elementos de informação suficientes a municiar a defesa técnica na proposta de sua parte ou na avaliação de uma proposta que venha, por exemplo, do Ministério Público acerca de um acordo de colaboração premiada do investigado ou do réu no âmbito de um processo penal. Instituto esse, a colaboração premiada, que está lá no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, majoritariamente a Lei das Organizações Criminosas. Então, a investigação defensiva é um instrumento muito importante. Nós, advogados, precisamos estar atentos à operação disso. O Conselho Federal nos respaldou nesse aspecto, embora muita gente ache que há coisas no direito que pegam ou não pegam. Acho que depende muito da advocacia fazer valer essa possibilidade, esse instrumento tão caro de atuação da defesa técnica e de uma atuação criativa, de uma atuação inovadora, de uma defesa técnica que, enfim, pense fora da caixa, fora do quadrante padrão, clássico e limitado de um processo penal que se contenta com os favores que o Código de Processo Penal institui em prol da defesa técnica, de meramente sugerir diligências à autoridade policial ou sugerir diligências ao Ministério Público, quando na maioria das vezes essas sugestões são sumariamente engavetadas, passam completamente ao largo dos escopos da investigação, se não muitas vezes com o objetivo pré-formatado. Eis o real problema das investigações criminais majoritariamente nesse país, seja em sede inquisitorial, nos inquéritos policiais, seja em sede de investigações conduzidas no âmbito do Ministério Público, que muitas vezes a investigação busca, quando muito, confirmar uma hipótese inicialmente colocada, e aí nós sabemos o problema que se opera através da dissonância cognitiva, Produz-se muitas vezes o material num sentido confirmatório de hipóteses iniciais, e aí a paridade de armas, o contraditório, a ampla defesa, obviamente, viram fumaça nesse mar investigatório, cujas águas, quem nada com mais desenvoltura, claro, é o Ministério Público, é a Polícia Judiciária, que tem todas essas ferramentas investigativas à sua disposição, tradicionalmente, e a defesa muitas vezes fica a ver navios. Então agora é muito importante fazer valer efetivamente e aplicar a investigação defensiva como uma ferramenta frutífera de tentar reequilibrar esse processo penal já tão desbalanceado e tenta trazer um pouco mais dessa noção de paridade de armas. Então, advogados, colegas, façam investigação defensiva, ouçam testemunhas, escolham depoimentos, admitam auxiliares técnicos, façam reconstituições em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, porque eis aí uma medida que potencialmente, espero, nos aproxime um pouco mais de um modelo efetivamente democrático e efetivamente acusatório de processo penal, e que nós tenhamos de fato uma paridade de armas, possibilidades de competição justa, de fair play com o órgão acusatório nesse jogo tão difícil e tão complexo que é o processo penal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta e compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal para que você fique sabendo sempre que a gente publicar algum material novo e nos ajude a construir esse espaço de fala aqui que se pretende sempre democrático e crítico, tá certo? Fortíssimo abraço!